Bom, vamos lá. Então, os materiais que a gente vai utilizar para poder fazer esse cogumelo são linhas 2 fios em 3 cores, tá? Então, é vermelho, branco e bege. Esse daqui eu fiz em amarelo, tá? Mas eu vou fazer numa cor um pouco mais escura para vocês verem os pontos, tá bom? Vamos precisar também de pluma ou manta acrílica, tá? É enchimento para bonecas, enfim. Vamos precisar de alfinetes, uma agulha sem ponta e com abertura um pouco maior para poder entrar a linha na hora de costurar, tesoura, o marca-ponto. Esse marca-ponto, quando eu comprei, ele tava descrito na embalagem que era para tricô, tá? Mas pode ser utilizado para crochê também, tá bom? E para esse tipo de linha de 2 fios, eu vou utilizar a agulha 1,75, tá bom? Pra gente poder fazer. Se você quiser fazer com uma linha um pouco mais grossa, por exemplo, uma linha de 4 fios, que ele vai dobrar o tamanho do trabalho, você vai ter que utilizar uma agulha de 2,5 a 3, dependendo de como que é o seu ponto, tá bom? Bom, eu vou iniciar então com o anel mágico, tá? Então eu vou fazer primeiro a base e depois eu faço o topo, tá bom? Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra ficar mais fácil pra ver. Bom, vamos lá. Pra quem já tem uma vivência com o crochê, tranquilo. Pra quem não tem, também não é difícil, tá? Eu tenho um vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, que ele ensina alguns pontos básicos do crochê. É legal você dar uma olhadinha lá pra poder pegar pra quem nunca fez. Pra quem já fez, super tranquilo. A gente vai iniciar com o anel mágico, tá? Todos os amigurumis começam com esse anel mágico. Esse anel mágico, ele serve pra quê? Vou mostrar aqui na peça pra vocês. A gente sempre começa dessa parte aqui. Então, o anel mágico, ele é essa parte aqui, ó, tá vendo? Ele vai iniciar aqui. Ele serve pra justamente ficar bem fechado. E aí, ele não passar a pluma na hora que for encher, tá? Então, por isso que todos os amigurumis começam com esse anel mágico. E aí, no decorrer da peça, a gente vai fazendo, mas ele sempre inicia com esse anel mágico. Então, vamos lá. O anel mágico, ele é feito da seguinte maneira. Aqui tá a linha, tá? Então, você vai enrolar aqui nos dois dedos aqui, no indicador e no médio. E ele vai ter que fazer um X, tá? E aí, no caso aqui, eu utilizo essa última parte aqui, ó, esse dedo aqui, o anelar, pra poder segurar a linha. E aí, depois que eu fiz o X aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a agulha e vou colocar ela debaixo dessa primeira linha, tá? Eu coloquei debaixo da linha. A linha do lado, eu dou uma laçada. Não sei se dá pra ver bem. E aí, eu vou passar por baixo da primeira linha. Feito isso, ele ficou uma argola aqui, ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar de novo a segunda linha. E aí, eu vou tirar o dedo aqui pra ficar mais fácil. Você vai passar por dentro dessa argola. Aqui, a gente já iniciou o anel mágico, tá? E aí, agora a gente vai começar a fazer pontos baixos, tá? Todo amigurumi, ele é feito com pontos baixos. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui. Se vocês repararem, tem 2 linhas, que é a linha da ponta e a linha do anel. Então, o que eu faço? Eu faço os pontos baixos junto com as 2 linhas, tá? Que é justamente para ele dar mais firmeza na hora do arremate. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Esse primeiro que a gente fez não conta. Então, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ele ficou assim. Essa ponta aqui, ó, que é a pontinha, o que você vai fazer? Você vai puxar ela. Quando você puxar, ele vai todo pra dentro. E aí, ele ficou desse jeito. Ficou assim? O que você vai fazer? Você vai fazer um ponto baixo, no primeiro ponto alto que você fez. Não é naquela correntinha que a gente fez, tá? É no primeiro ponto alto. Desculpa, ponto baixo. Então, pra ficar mais fácil, pra quem não consegue, ainda não tá com muita prática, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com o que tá na linha. Aí você vai fazer um ponto baixo. Ele é bem chatinho no começo, mas dá tudo certo. Foi. Ó. Um ponto baixo. Então, ele fechou bem, tá vendo? Se você for contar, ele vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com o que tá na agulha. Aí, você vai pegar o marcador e vai colocar ele aqui, ó, no primeiro pontinho baixo. Quem não tem marcador pode usar um pedaço de linha também, tá? Aí você vai ter que ir tirando a linha e colocando toda vez que for que fizer, tá bom? Bom, feito isso, ele já tá fechado, mas aí a gente vai apertar um pouquinho depois, tá? Na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo. Então, ele vai ficar com 12, tá? Em cada ponto baixo. Então, vamos lá. Pega sempre as 2 argolinhas. Vai ficar 2 em cada ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 2 onde está o marcador. 11, 12. Aí você vai colocar o marcador de novo no último ponto. Ó, já deu uma aumentadinha aqui na nossa carreirinha, tá? O próximo, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Quando a gente fala aumento, são 2 pontos dentro de um ponto, tá? E aí, depois tem a diminuição que eu vou explicando pra vocês. Então, agora a gente vai fazer um ponto no primeiro ponto baixo e 2 pontos no segundo ponto baixo. Aí, de novo, um ponto no terceiro, 2 pontos no quarto. E assim até o final, totalizando 18 pontos, tá? Então, vamos lá. Um ponto. 2 pontos no segundo ponto, que dá 3 pontos aqui. Um ponto, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos, um ponto, 2 pontos, um ponto e 2 pontos onde o marcador totalizou 18 pontos. Coloca de novo o marcador lá. Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo de aumentar e diminuir até ele completar 36 pontos aqui na nossa voltinha. Então, ele deu 18, certo? Se você tinha feito 1 e um aumento, agora você vai fazer 2 e um aumento, ó. 1, 2,
e um aumento. Totalizou 4. Um ponto no ponto baixo, um ponto no outro ponto baixo e 2 pontos no outro ponto baixo. Então, você vai até o final da carreira fazendo isso, fazendo 2 pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. E sempre vai contando, justamente para ele poder bater certinho a conta, porque senão ele não dá certo depois na hora, tá? Então, aqui eu fiz 2 e um aumento. 2 e um aumento onde tá o marcador. E agora a gente vai fazer o mesmo processo até ele completar 36, tá? Então, a próxima carreira você vai fazer 3 pontos e um aumento. Aí, ele vai totalizar 30 pontos. Aí, a outra carreira você vai fazer 4 pontos e um aumento. Aí, ele vai totalizar 36 pontos, tá? Aqui, a gente já fez 6 carreiras ao todo, então aqui ele já dá pra você ver mais ou menos a base aqui do cogumelo, tá? Caso o furinho aqui do meio tenha ficado muito, dê pra ver o buraquinho, é só você puxar um pouquinho mais aqui essa linha aqui, tá? Aí ele fica bem fechadinho. Bom, 6 carreiras já. Então, a gente vai fazer agora a 7ª e 8ª carreira. A 7ª ele tem que ficar com 42 e a 8ª ele tem que ficar com 48. Se vocês perceberem, é como se fosse a tabuada do 6, tá? Como a gente começou com 6, ele tá aumentando 6 a cada carreira. Então, do 36 ele vai para 42 e 48. E é o mesmo processo. Então, você vai fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto, e um aumento. 5 e um aumento, 5 e um aumento, por 6 vezes, tá? E aí, depois, você vai fazer 6 e um aumento, 6 e um aumento, 6 e um aumento, também por 6 vezes. Então, a gente tem que totalizar com 48 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui, começando com 5 pontos. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Tá bom? Então, aguardo vocês. Bom, agora aqui a gente já tem 48 pontos, tá? Então, provavelmente o seu já deve estar assim. Agora, a gente vai começar a subir, tá? Essa daqui é a base. Então, a gente vai ter que começar agora a subir e começar a pegar a forma da base. Então, como que funciona a parte de subir? Geralmente, é sempre igual para todas as peças, tá? Se vocês repararem no ponto, aqui em cima, ó, deixa eu ver se eu consigo pôr melhor aqui. Ele tem 2 abinhas, tá vendo? Ele é como se fosse uma corrente. Para subir, a gente vai pegar só a corrente de trás. Então, a gente vai fazer os pontos, mas a gente só vai pegar a corrente de trás do trabalho, que é essa daqui, ó. Tá? Então, se for subir, ele vai ficar aqui como se fosse uma vergurinha aqui, tá? Então, a gente vai pegar só esse daqui do lado de cá, pra dentro do trabalho. E aí, a gente vai fazer 48 pontos, que é um em cada ponto, tá? Então, agora não tem mais aumento, agora é um a cada ponto, só que a gente vai fazer ele como se, pra subir, então a gente vai fazer ele atrás dos pontos, 48, tá? Pegando na parte de trás do ponto, agora a gente vai começar a subir, e aí ele tem que manter uma quantidade de pontos inalterada. Então, a gente vai continuar com os 48 pontos, que é um para cada ponto, só que agora a gente vai pegar os 2 como a gente estava fazendo lá, tá? Então, a gente vai continuar a fazer os pontos baixos, pegando
os 2 pontos normais. E aí, a gente vai fazer 48 pontos por 4 carreiras, tá? Então, da 9ª à 12ª, a gente vai fazer 48 pontos. Aqui eu já fiz as 4 carreiras de 48 pontos, tá? Então, o seu trabalho já tá começando a dar forma, ele já começou a subir, tá? Nunca se esqueça de marcar sempre o ponto quando terminar a carreira para não se perder, tá? E aí, agora a gente vai começar a dar forma, que é começar a diminuir e aumentar de novo para ele fazer aquela curvinha. Bom, agora a gente vai diminuir para 40 pontos. 40 pontos, a gente vai fazer 4 pontos em cada ponto e uma diminuição. Como que é feita a diminuição? Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui. Então, primeiro vamos fazer os 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. A diminuição, lembra que aqui a gente pegou pela parte de trás do ponto, só um ponto. Agora aqui a gente vai pegar na parte da frente, só que a gente vai pegar 2 pontos juntos. Então, como que é? Então, você vai pegar aqui, ó, o primeiro da frente no próximo ponto. E aí, você vai pegar o próximo também da frente. Então, ele vai ficar com 3 na linha, tá? Ficou com 3 na linha, vai dar uma laçada, puxar por dentro dos 2 e depois dar um ponto baixo. Essa é a diminuição, ou seja, de 2 pontos viraram 1 ponto. Então, aqui você vai contar como 5. E aí, o próximo continua a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Aí, de novo, ó, primeiro ponto da frente, no próximo ponto, segundo ponto da frente, no próximo ponto, passa por dentro dos 2, ficou 2 na linha, um ponto baixo. E assim você vai fazer durante toda a carreira. Se você for ver, ele já tá bem, começou já a ficar um aspecto barrigudinho aqui, ó. Essa é a ideia, tá? Então, até o final da carreira, 4 pontos, uma diminuição. 4 pontos, uma diminuição, por 8 vezes, totalizando 40 pontos. Totalizei. Então, eu já... a minha 13ª carreira, aí você vê que ele já deu uma envergadinha pra dentro, né? Tá começando a pegar a forma. Bom, agora, a próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com 3 pontos e uma diminuição. Então, é do mesmo processo, mas ao invés de 4, a gente vai utilizar 3. Então, vamos lá fazer o primeiro aqui, ó. 1, 2, 3 pontos e a diminuição. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Ele vai ter que ficar com 32 pontos. Terminou a 14ª carreira com 32 pontos, aí a gente vai fazer ele subir reto, porque aqui a gente já deu a forma, agora ele vai ter que subir para depois a gente diminuir mais ainda. Então, na próxima, a gente vai fazer 8 carreiras de 32 pontos, que é um ponto para cada ponto, totalizando 32. Então, aqui são 3 pontos e uma diminuição, até o final totalizou 32. Depois, da 15ª até a 23ª, a gente vai fazer 32 pontos para cada um. Tá? Então, a gente fez da 15ª até a 23ª, não são 8 carreiras, tá? São 9. Então, você vai fazer 9 carreiras de 32 pontos. E aí, a gente vai fazer a última da base agora, que aí a gente vai fazer mais uma diminuição para ele ficar com 24 pontos, tá? Então, agora a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. E aí, ele vai ficar bem assim, fechadinho, que é já para encaixar na base, tá? Então, se você deixar assim, ele já fica. Então, 2 pontos. 1, 2...
e uma diminuição. Diminuição pontinho só da frente, tá? De trás fica. Então, os dois, uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. E assim você vai fazer até o final da carreira. E aí, ele vai totalizar 24 pontos. Aqui eu finalizei 24 pontos, tá vendo que ele fechou? E agora, a gente vai arrematar. Como que a gente arremata? Então, você deixa um pouquinho de linha. Corta. Tira o marcador. Puxa a linha, mas ele vai ficar assim, certo? Feito isso, você vai passar ele por dentro dos pontos, fazendo um zigue-zague. Passa por mais ou menos uns 3 pontos, e aí você pode arrematar. Agora, a gente vai começar a fazer o topo. Bom, então vamos iniciar agora o topo, com um anel mágico também. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu puxo. E aí, um ponto baixo no primeiro ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6. Aí, você vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro. E a gente coloca o marcador aqui, ó, no último ponto. Agora, na nossa segunda carreira, a gente vai fazer 12 também. Então, lembra que o 12, para ficar 12, são 2 em cada ponto. Então, 1, 2, 2 no primeiro ponto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 2 no último ponto. E aí, marca de novo. Terceira carreira, 18 pontos também. Então, é um ponto e um aumento, igual a gente fez na base. Então, ó, um ponto e um aumento no próximo ponto. Dão 3 pontos. Um ponto e um aumento no próximo ponto. Um ponto e um aumento no próximo ponto. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Ponto e um marcador. Um aumento. Deixa eu marcar de novo. Próxima carreira, 24 pontos. 24 pontos são 2 pontos e um aumento. Então, vamos lá. 2 pontos, um em cada ponto. No próximo, no terceiro, um aumento. Um ponto, 2 pontos e um aumento. No próximo ponto, a gente vai fazer 30 pontos. Então, agora são 3 pontos e um aumento. Tá começando a crescer, tá vendo? Então, 3 pontos e um aumento.
Aí ele vai ter que ficar com 30 pontos. Então, vamos lá. 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer... A gente vai aumentar agora gradativamente, para ele começar a dar a forma arredondada. E aí, a gente conseguir depois deixar ele certinho. Então, a gente não pode ir aumentando muito. A gente vai aumentar gradativamente. Então, o que a gente vai fazer agora a partir da sexta carreira? A gente vai aumentar e manter o ponto. Aumentar e manter o ponto. Então, agora a gente vai fazer assim. A gente fez 30 aqui, certo? Então, você vai fazer uma carreira só de 30 agora, tá? Então, a gente fez 30. Então, a próxima carreira é um ponto para cada ponto, totalizando 30 pontos. Feito os 30 pontos, agora a gente vai aumentar para 36 pontos. Então, a gente vai fazer 4 pontos e um aumento. Então, lá, antes do 30, a gente tinha feito 3. Então, agora a gente vai fazer 4. Então, 4 pontos, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Aí, ele vai ficar com 36 pontos no final. Feitos os 36 pontos, aí você vai fazer uma outra carreira só de 36 pontos, ou seja, um ponto para cada ponto. Então, nessa carreira são 4 pontos e um aumento. Chegou aqui no marcador, você vai fazer um ponto para cada ponto e aí ele vai continuar com 36 pontos. Depois que você fez os 30 pontos, depois você fez 36, aí você vai fazer 42 pontos. 42 pontos são 5 pontos e um aumento. Então, você vai fazer 5 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E assim você vai fazer 42 pontos até o final. Feitos os 42 pontos, você vai fazer uma outra carreira com mais 42 pontos, que seria um ponto para cada ponto. Então, 5 pontos e um aumento. Feito isso, você vai fazer mais uma carreira de 42 pontos para um ponto para cada feito. Os 42 pontos, agora a gente vai fazer 48 pontos. 48 pontos são 6 pontos, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Feito isso até o final, então você vai fazer mais 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, até o marcador. Você vai fazer mais uma carreira de 48 pontos. Então, você já vê que ele tá começando já a dar forma pro topo do cogumelo. Então, vamos lá. 6 pontos e um aumento, depois mais uma carreira de 48 pontos. Feitos 48 pontos, agora a gente vai para 54 pontos. Então, 54 pontos são 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. E aí, você vai fazer até o final da carreira, 7 pontos e um aumento, ele vai ficar com 54 pontos. E aí, depois disso, você vai fazer mais uma carreira só com um ponto, sem aumento, totalizando 54. Olha que legal que tá ficando já. Então, aqui a gente já fez os 54. Agora, a gente vai começar a aumentar mais ainda,
para ele começar a fazer agora a voltona aqui, tá? Então, se a gente continuar mantendo ele 8, 9, ele vai descendo assim, então ele não vai fazer aquela volta. Para fazer a volta, a gente vai aumentar mais ainda. Então, como que a gente vai fazer nesse caso? Aqui, ao invés da gente fazer 8, que seria 8 em aumento, a gente vai fazer 5 e um aumento, que é para aumentar mais. Então, ao invés da gente aumentar 6 vezes, a gente vai aumentar 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Terminados 63 pontos, com os aumentos de 5 e um aumento, você vai fazer mais uma carreira de 63 pontos. Então, fez essa carreira, chegou até o marcador, mais uma carreira de 63 pontos, um ponto para cada ponto. Bom, feito os 63 pontos, agora a gente vai aumentar mais ainda, que é para ele ficar uma voltona aqui, ó. Então, sempre nos amigurumis, quando você quer que ele vire uma forma, uma curva, quanto mais pontos você colocar, mais ele fica. Então, agora a gente vai fazer assim, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Aí ele vai totalizar 84 pontos. Feito esses 84 pontos, a gente vai aumentar depois, deixar ele uma quantidade constante de pontos, que é para ele começar a virar. Então, sempre quando você começa a deixar uma constante de pontos, ele vai encurvando. Então, é isso que a gente quer que ele faça, que ele comece a encurvar a partir daqui. Tá vendo que ele já fez o topinho? Então, você vai fazer 84 pontos, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, que aí ele fica a nossa carreira 17. Da carreira 18 à carreira 26, a gente vai manter os 84 pontos. Então, a gente vai fazer 9 carreiras de 84 pontos, tirando essa que a gente vai começar, essa do aumento. Então, fez essa do aumento, vai fazer mais 9 carreiras de 84 pontos, um ponto para cada ponto. Feito os 84 pontos, vocês já vão perceber que ele já deu a forma aqui do cogumelo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a encurvar ele para dentro, para ele ficar na mesma quantidade de pontos da base, para ele encaixar certinho. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a diminuir. Vamos começar a diminuir de 84 para 70. A gente vai diminuir bem mesmo para ele já encurvar de vez. Então, como que é feito? A gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Feito 70 pontos, você já vai começar a ver que ele começou a fechar. Nisso, a gente vai diminuir mais uma vez. Então, agora, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, nós tínhamos feito 4, então a gente vai para 3 agora. 1, 2, 3 e uma diminuição. E assim você vai fazer até o final da carreira e ele vai totalizar 56 pontos. Feito os 56 pontos, agora a gente vai diminuir mais ainda. Então, a gente vai diminuir agora mais pontos. Então, vamos fazer agora 2 pontos e uma diminuição.
Então, aqui, ó. Um, dois e uma diminuição. E assim você vai fazer até o final da carreira e ele vai totalizar 42 pontos. Feito os 28 pontos, agora a gente vai deixar ele numa quantidade de pontos igual ao ponto da base, para na hora que a gente for costurar. Então, a gente vai fazer a nossa última carreira, que são 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição, que aí ele vai ficar com 6 pontos. E aí você vai fazer até o final da carreira, até ele completar 24 pontos. Terminando essa carreira já é a última, então você vai deixar aqui um bom pedaço de linha, porque a linha escura é a que predomina na costura, tá? Então, sempre, quando for costurar, a linha escura é a que sempre vai costurar em cima da linha clara. Então, cortei aqui um pedaço de linha, deixei bastante. E aí, eu vou só arrematar, do mesmo jeito que eu arrematei a base. Então, eu venho aqui, ó, de dentro, puxo. E vou fazendo um zigue-zague por dentro do ponto. Passa por dentro de uns 4 pontos. Uns 3, 4. Aí você deixa a linha sempre pra fora, tá? Aí os gominhos, aí você pode soltar a criatividade. Você pode fazer um grande, um pequeno, enfim. Então, fica a critério de vocês. Eu vou fazer alguns grandes e alguns pequenos, para ficar diferente da minha amostra. Então, como que faz? O processo, ele é o mesmo para todos. A diferença é que você, para ficar maior, você vai aumentar a quantidade de pontos. Para ficar menor, você vai fazer carreiras a menos. Então, eu sempre começo com anel mágico de 6 pontos. Prende. Aí, a gente vai fazer 2 em cada ponto. Então, ele vai ficar 12. Você pode deixar desse tamanho. Ou, se você quiser maior, você só vai aumentando gradativamente, igual a gente fez na base e no topo. Agora, a gente começa com um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E aí, você pode deixar assim também. Aí, se você quiser maior, a próxima carreira você faz 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. E aí, você vai aumentando para deixar ali. Aqui, eu coloquei 5 carreiras. Então, aqui ele chegou a 3 pontos e 2 aumentos. E aí, fica a seu critério, tá? Bom, agora a gente vai começar a encher. E aí, eu vou mostrar pra vocês todo o processo pra encher e pra costurar. Então, aqui tá o enchimento. Essa linha aqui, que é a linha do anel mágico, você pode deixar dentro. E aí, você vai colocando o enchimento aos poucos, preenchendo bem essa parte aqui da voltinha, pra ele ficar bem cheinho. Eu vou colocar só mais um pouquinho. Não precisa deixar muito duro. Deixa ele assim, fofinho. Mas também deixando o suficiente para ele ficar a forma exata do cogumelo, que é esse aqui, tá? Bom, enchi o topo. Agora, a gente vai encher a base.
ficou o suficiente, aqui é a mesma coisa, tá? Não precisa encher tanto. Ó. E aí, esconde aqui a pontinha também, coloca junto aqui, ó, no meio da manta, pra ele ficar um acabamento mais bonito. Encher os dois. Bom, tá quase prontinho. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai costurar ele. Lembra que aqui ficou com 24 e na base a gente também terminou com 24. Então, a gente vai costurar o quê? Vai costurar um ponto desse daqui com um ponto desse daqui, tá? Pra essa linha aqui, é linha de 2 fios, eu utilizo uma agulha média, tá? Que é pra ele também não abrir muito os pontos. Então, eu vou colocar aqui. Eu não dou nó nenhum, eu só deixo um pouquinho da linha, mas aí fica a seu critério também. E aí, a gente vai iniciar aqui a costura. Tá vendo que eu deixei a linha pro lado de fora na hora que eu fiz o arremate? Que é justamente na intenção, na hora de costurar aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar... Vou encaixar ele certinho. Vou pegar o meu alfinete. Isso aqui é pra facilitar, tá? Encaixo ele aqui, ó, certinho. E aí, eu só vou colocar ele aqui assim, ó, que é pra ele ficar no lugar. Pra costurar, então vamos lá. Vamos ver se dá pra pegar melhor aqui. Então, aqui ele tá preso. Eu venho aqui no ponto, ó, de dentro pra fora. E puxo. Não precisa se preocupar em deixar ele junto agora, tá? Até porque conforme você vai costurando, ele vai abrindo. Então, só vai passando os pontos, ó. Então, o de baixo, no de cima, no próximo do vermelho, com o do próximo do bege. E aí, você vai fazendo até o final. Quando você terminar de alinhavar toda ela em volta aqui, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no primeiro e vai puxar ele assim, ó. E vai puxando ponto por ponto, ó, até ele ficar bem grudadinho na base, ó. Terminei de costurar, olha que bonitinho que tá. Aí, a gente vai fazer, aí eu vou explicar pra vocês como fazer o arremate da linha, tá? Então, como que funciona? Você vai colocar a linha em qualquer ponto escondido aqui da costura e vai passar ele por aqui, ó, a agulha aqui, ó. E vai puxar. E aí, se você quiser fazer de novo, vai só no pontinho do lado. Passa ele por outro canto aqui. Prontinho, tá escondido a linha. Aí, você dá uma puxadinha assim, ó. Quando você cortar ele vai sumir sozinho, ó. A peça vai voltando ao normal. Pronto. Bom, agora é a parte dos gominhos aqui. Você tem duas opções, ou você pode costurar, ou você pode colar, tá? Se você for costurar, você tem que fazer a mesma coisa, tem que marcar ele com alfinete, assim, pra não sair. Aí, você vai colocando, né, em vários pontos aqui. E aí, na hora de costurar, qual que é o segredo pra não aparecer a costura? É você costurar um ponto um pouco mais pra dentro do ponto aonde tá a parte aqui, ó. Então, por exemplo, se eu fosse costurar,
Então, ó, tá vendo que ele tá batendo aqui, ó, mais ou menos. O que você vai fazer? Você vai fazer um pouquinho mais para dentro. E aí, você vai sair num ponto aqui, ó, entre os vizinhos. E aí, você puxa. Porque aí, ó, a costura, ela não vai aparecer. E aí, você vai costurando assim, ó. Não é igual ao outro, tá? Então, você costura por cima da peça mesmo. E aí, coloca embaixo. E aí, vem aqui, ó, no meio da peça, aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mais ou menos um ponto acima. Porque aí, ele não aparece a costura. Ó, quando você costurar ele todinho, ó, ele não vai aparecer a costura. Bom, gente, essa é a nossa primeira peça, nosso amigurumi. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar sempre receitas novas pra gente poder fazer. Se vocês gostaram, vocês podem compartilhar o meu vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu espero que vocês façam muitos cogumelos e muitos amigurumis. Um beijão pra vocês e até a próxima!